Meus amigos, eu não sei quanto a vocês, mas está ficando bastante insuportável. Acho que para boa parte da população brasileira, o convívio institucional e, o convívio da cidadania com o ministro Flávio Dino. A truculência deste ministro, que era para ser, ou pelo menos oficialmente o é, ministro da Segurança Pública e da Justiça, a truculência, a verve recheada de desamor, irresponsabilidade com as palavras, com as falas, tem ficado a cada dia. Sua Excelência avança uma casinha da sua desorganização mental, ao que parece. O ministro Flávio Dino, sem que, nem mais porquê, ofendeu barbaramente, e aqui não tenho procuração do Romeu Zema, governador de Minas, para defendê-lo, mas ofendeu gratuitamente, ofensa grave. Ofendeu o Zema de traidor da pátria. Em que contexto? Vocês devem estar vendo, devem estar lendo, ouvindo, assistindo, até porque a esquerda, inclusive autoridades do governo, desde um dia, há poucos dias, há 3 dias, em que o Romeu Zema, salvo engano, no sábado, deu uma entrevista ao Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, uma entrevista em que a organização das perguntas e respostas, a edição disso, outros textos do próprio Estado de São Paulo, do próprio jornal, que repercutiram na sequência a entrevista, deturparam uma fala do governador Romeu Zema. E a esquerda, como trabalha muito no plano, da contra-informação, da deturpação da linguagem, da fala dos adversários, um prato cheio. Pois bem, o Zema deu uma entrevista lá no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Não sei nem para que ele precisa, ou qualquer político hoje do brasileiro precisa estar dando uma entrevista para o Estado de São Paulo. Há outros meios alternativos hoje que têm muito mais audiência do que o Estado de São Paulo. E lá ele disse, olha, nós estamos com uma ideia, nós governadores do Sul e do Sudeste, disse Zema, estamos com uma ideia de montarmos uma frente ampla dos governadores do Sul, do Sudeste, para que a gente possa fazer frente aos governadores do Nordeste. O que quis dizer Zema e o que disse Zema? Zema, percebendo que os governadores do Sul e do Sudeste estão politicamente desorganizados, aleatórios, está propondo e disse que estão conversando para formar um bloco legítimo. Por que não? E ele lembra bem, é preciso formar blocos porque os governadores do Nordeste já são organizados. Eles já existem enquanto um bloco, uma união enquanto bloco. O tal do consórcio do Nordeste, que surgiu no âmbito do pico da crise sanitária e que inclusive deve explicações. Há acusações sérias de malversação de dinheiro público por parte de governadores que faziam parte ali deste consórcio de governos e governadores do Nordeste na época da pandemia. Bom, esta fala do Zema, dita ali para um jornalista do jornal Estado de São Paulo, deturpada e repercutida já internamente naquele veículo de comunicação, tanto bastou. Prato cheio para muitas e muitas víboras deturparem a enésima potência o que disse o governador de Minas Gerais. Disseram, olha, Zema está propondo brasileiro contra brasileiro, região contra região. Olha aí, é um extremista, etc e tal. Gente, esta é a baixa política. Esta é a política sorrateira. Esta é uma política de tudo que vocês possam imaginar, mas menos esta política não é a política de homens sérios. De homens públicos, de políticos sérios. Quem deturpa a fala de adversários, colocando coisas na boca de adversários, desinformando a população, fazendo crer a população que adversários, como o Romeu Zema,
São homens que querem jogar brasileiro contra brasileiro, homens que querem o divisionismo no Brasil, homens que querem esta fala, esta interpretação da fala do Zema. Não tenho aqui procuração para defender o governador do Minas Gerais, mas estas interpretações que foram multiplicadas e incentivadas por homens públicos irresponsáveis, essa interpretação da fala do Zema é falaciosa. E por que estão indo com tanta sede ao pote? Porque estão indo como que para quebrar Zema no meio. Porque Zema é uma ameaça para o projeto de poder, de perpetuação do poder para muitos desses que estão aí com o poder na mão. O governador Zema, um homem que veio da iniciativa privada, eleito em 2018 ao governo de Minas Gerais, primeira experiência dele com a política, fez um bom trabalho, uma aprovação gigantesca, a população reelegeu e vai bem, é bem avaliado. Só que é um homem que não tem tato político ainda, está pegando ainda. Bom, é bem avaliado, é um sujeito trabalhador, não há nada que macule a imagem do Zema, nem a reputação do Zema, e, no entanto, eles querem tirar o Zema de circulação político-eleitoral. Como vão partir para cima daqui a pouco também do Tarcísio de Freitas, como vão partir daqui a pouco também para cima da outra possibilidade alternativa, que é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e vão partir para cima também daqui a pouco para o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que são potenciais presidenciáveis em 2026. E eles não querem adversários. Eles trabalham no plano do achaque, da destruição de reputações. Não tem coragem, não tem condições também de fazer o debate na qualidade, debate de projetos, debates de biografias. Esta é a verdade. Então, há sujeitos no país que estão dizendo, criticando uns e outros, dizendo que uns e outros que não querem a pacificação do país, mas eles que no dia a dia, a cada passo que dão, estão plantando a discórdia. Estão plantando a discórdia, porque este discurso e esta prática do caos interessa a eles. Eles só têm chance de continuar no caos. Estes sim. Esses que estão acusando o Zema, sim, é que joga diuturnamente brasileiro contra brasileiro. Vejam, o Romeu Zema, se não seja o homem público, mas, bom, a pessoa humana, o cidadão Romeu Zema, tem que processar o Flávio Dino. Tem que entrar com uma ação privada. Tem que entrar com uma ação por calúnia. Calúnia não. Por injúria, por difamação contra o Flávio Dino. Não é possível que um ministro da Justiça, o homem que tem amplo e profundo conhecimento de direito, foi juiz federal, como é o caso do Flávio Dino, ele saia todos os dias vociferando e ofendendo as pessoas, neste caso gratuitamente, ofendendo o governador Zema, chamando de traidor da pátria, e fez isso pelo Twitter. Apenas para concluirmos. Diz aqui matéria do Metrópolis, Dino fala sobre Zema, traidor da pátria. Olha aqui o tweet do Flávio Dino. Abre aspas para Sua Excelência. Em tese, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Disse ele aqui, é um absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Onde isso, Flávio Dino? Precisamos do Brasil unido e forte. É, Flávio Dino. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ô Flávio Dino, você está lembrando aqui que o artigo 19 da Constituição proíbe que se crie distinções entre brasileiros ou preferências entre si? E o seu chefe Luiz Inácio Lula da Silva, há pouco tempo, lá em São Bernardo, dentro de um sindicato de metalúrgicos, dizendo que derrotou Bolsonaro e agora é a hora de derrotar os loucos bolsonaristas que ainda estão nas ruas, que agora é a hora de tirar os bolsonaristas das ruas. E ontem, domingo em Belém, o seu próprio chefe, o Flávio Dino, então desobedecendo o artigo 19 que você está lembrando aqui,
disse que brasileiro, cidadão, que criticá-lo nas ruas será chamado à delegacia. Ora, falácias, falácias e mais falácias. Os senhores do ódio, acusando o governador Zema de estar plantando ou agindo, disseminando ódio. Nós estamos vivendo tempos no Brasil, e aqui chama Zema, ele conclui chamando traidor da Constituição é traidor da pátria. De fato, o caso do Zema, ele não traiu a Constituição e não traiu a pátria, mas há muita gente com o poder na mão traindo a Constituição. Então, segundo o raciocínio de Sua Excelência Flávio Dino, são traidores da pátria. São desobedientes ao artigo 19 da Constituição. Nós estamos vivendo no Brasil o império das mentiras. O império das mentiras, isso ainda vai muito longe. Até que, de fato, haja uma reação democrática, pacífica, civil, cidadã contra isso.